Olá, turma do nono ano, tudo bem com vocês? Bora lá, hein? Bora para mais uma aula. E hoje nós iremos continuar nosso assunto da aula passada, que foi sobre autoritarismo e democracia no Brasil. Estamos vendo em sala de aula, tá certo? Turma aí do remoto. Não esqueçam, olhem lá as atividades do portal, olhem as videoaulas, porque tudo isso vai ser importante para no final nós termos um rendimento melhor, tá bom? A turma no geral. Então vamos lá. Estamos ainda falando sobre autoritarismo e democracia. Então, falamos sobre o Estado Novo, né? Quando nós falamos no Estado Novo, nós falamos da figura de Getúlio Vargas, sobre o governo provisório, sobre a influência dos partidos políticos de direita, de esquerda, e falamos sobre o governo ditatorial. E agora vamos falar um pouco sobre o rádio e política. Página 116, turma. Vou dar apenas uma pincelada, ok? Bora lá. Rádio e política. Como vocês estão vendo aí projetado na tela, na década de 1930, o rádio passou por importantes transformações. O que isso quer dizer? Que o rádio passou a ser um veículo de comunicação muito importante. Até hoje o rádio é importante, mas com a ascensão da internet, o rádio meio que ficou sucumbido, né? E o rádio passou a ter uma junção junto com a internet, para ver se esse mecanismo ele não sai de cena. Mas o rádio ele sempre foi importante na história do Brasil. Então, por ele passar por diversas transformações, que são os programas de variedades que ganharam espaço e passaram a incluir humor, notícias, histórias e música popular. Então, a partir de toda essa influência que o rádio tinha na época, certo? Na década de 30, década de 40, Getúlio Vargas, né, que até então era o governante do Brasil, ele se aproveitou desse veículo de comunicação para implantar um novo sistema de radiodifusão, certo? Ou seja, ele aproveitou desse momento importante da comunicação no Brasil para expor a sua candidatura, para mostrar o lado bom do governo Getúlio Vargas, certo, turma? Mas que a gente sabe que, na realidade, teve vários momentos ruins, que foi um governo ditatorial, nós sabemos disso, certo, turma? Então, beleza, bora lá. Rádio Política. Se vocês verem aqui na página 117, o Brasil, ele passou a fazer parte da Segunda Guerra Mundial, certo? Através desse momento nós vimos no assunto passado, que foi o período entre guerras, né? Que foi da Primeira Guerra Mundial até a Segunda. E esses países, ele de certa forma influenciou outros países ao mundo afora, tá bom? E um desses foi o Brasil. Mas por que o Brasil entrou na guerra? Vamos lá, bora saber por que foi. O Brasil, a princípio, estava neutro na guerra, certo? Dessa Segunda Guerra Mundial. E quando a gente vê por que essas tropas que vocês estão vendo aí na tela fez parte da guerra, da Segunda Guerra Mundial, a gente tem que entender uma coisa muito importante. Primeiro, vamos lá, tá na tela. Quando o governo estadunidense se comprometeu a financiar a construção de uma usina siderúrgica em Volta Redonda, o Brasil garantiu apoio aos Estados Unidos. Por que o Brasil? Um dos fatores para o Brasil entrar na guerra, porque os Estados Unidos se comprometeu a construir uma usina de siderurgia, certo? Ou seja, de minério. E outra coisa, o Brasil declarou guerra aos países do eixo, aliando-se à Inglaterra, França, União Soviética e aos Estados Unidos. Então, tudo isso, pessoal, foi importante. Então, nós vemos aí o jogo de poderes, certo? O jogo de política, né? O Brasil, na história, sempre se aliou-se aos Estados Unidos, mas porque os Estados Unidos sempre deu, de certa forma, algumas vantagens para o Brasil, certo? E nessa Segunda Guerra Mundial foi muito importante. E se vocês estão vendo aí, nessa imagem aí na tela projetada, nós estamos vendo o grupo chamado FEB, que é Força Expedicionária Brasileira, certo? Que
são conhecidos hoje como os pracinhas, certo? E esses pracinhas, certo? Eram trabalhadores pobres do Brasil que se candidataram para o exército, para participar da Segunda Guerra Mundial. Então, imagine, certo? A importância desse povo. Então, o Brasil foi muito importante para a Segunda Guerra. Poucas pessoas sabem disso, tá bom, turma? Mas por quê? Vamos lá, página 118 você vai ver. Os pracinhas puderam resistir e derrotar as experientes tropas nazistas na Itália, contrariando as expectativas de muitas pessoas que não acreditavam nessas tropas brasileiras. Então, muitas pessoas não acreditavam. Ninguém acreditava que o Brasil tinha um poder militar tão bom, não foi? E foi lá na Itália e derrotou as tropas nazistas. Então, o Brasil teve uma importante participação na guerra. Não esqueçam disso, turma. O Brasil foi muito importante. Nós esquecemos sempre desse detalhe na história, tá bom? Então, quando eles chegaram ao Brasil, depois da guerra, eles chegaram como heróis. Por quê? Vamos lá, página 118, de volta ao Brasil. Os pracinhas retornaram ao Brasil como heróis. A participação ao lado dos aliados na Segunda Guerra Mundial, na defesa da democracia contra o fascismo, levou grande parte da população a refletir sobre as contradições que havia no país. Ou seja, a partir dessa participação deles na Segunda Guerra no Brasil, o país, acordou para muitas contrariedades dentro do nosso país. Ou seja, o governo que até então era de Getúlio Vargas, né, ele foi um governo marcado por questões ditatoriais. Então, o Brasil pôde refletir sobre esses governos. Então, olha o que aconteceu. Então, em 29 de outubro de 1945, enfrentando pressões populares e setores insatisfeitos do exército, que se encontrava fortalecido após as vitórias da Segunda Guerra Mundial, Getúlio Vargas foi forçado a renunciar, deixando o governo e encerrando o Estado Novo. Então, vejam, pessoal, como foi importante a participação desse grupo. Se não houvesse participação, talvez esse governo ditatorial teria sido extinguido bem mais tarde, né? Mas o Brasil pôde acordar, de certa forma, a partir desse momento, tá bom, turma? Então, isso aqui foi o que nós vimos até o presente momento. Então, não esqueçam. Qualquer dúvida, me falem. Qualquer questão, podem me mandar mensagem. Pode falar, professor, tô com dúvida, tô aqui. Então, qualquer coisa pode me falar, tá bom, turma? Olhem as atividades no portal. Não esqueçam de me mandar. Tudo bem? Tchau, tchau, turma. Até mais.